Eu sou Sheila. E eu sou Esteban, somos facilitadores de biodança e ajudamos as pessoas, esse é nosso trabalho. Nossa função é ajudar as pessoas a facilitar os processos existenciais, como se conduzir na vida de maneira que a vida seja mais vida, mais plena, no sentido de se movimentar, movimentar mais o corpo, movimentar mais os pensamentos, com mais vitalidade, alegria, com mais afeto, que muitas vezes a gente vai perdendo ao longo da vida, no dia a dia agitado que a gente vive. E isso faz com que as pessoas, ao longo do processo, vão assumindo gradualmente o protagonismo da sua vida, uma vida mais vivida. Claro que não se trata de pílulas mágicas, não é uma mágica, existe aí uma técnica, uma metodologia, né, um estudo por trás de tudo isso. Mas aqui vamos trazer algumas dicas, alguns atalhos, algumas formas simples de se conectar com a sua criatividade. Essa criatividade que é uma criatividade existencial, de criar e recriar a própria vida, que pode levar uma transformação prática, concreta no seu dia a dia. Algumas pessoas e para que eu vou fazer biodança? Vai me ajudar em quê? Para que vai servir a biodança? Então, a gente sempre fala, é uma oportunidade, é uma possibilidade, uma oportunidade de conversar, de dialogar, de trocar ideias, de trocar, aprender novos movimentos que nos vão levar à possibilidade de encontrar soluções para questões existenciais mais complexas e também questões do dia a dia, né? Questões do dia a dia que a gente vive a vida no dia a dia, no cotidiano, e muitas vezes as coisas não estão dando muito certo e a gente não entende porquê, ou a gente não percebe porquê, ou a gente não tem recursos para fazer um movimento um pouco diferente, um pouquinho diferente, que nos conduza a um objetivo muito mais prazeroso, muito mais pleno, no sentido de facilitar a nossa vida. Nós somos facilitadores para dar algumas dicas ou ensinar um pouco a como facilitar a vida, como a vida pode ser mais fácil e mais fluida. Sim, porque somos facilitadores de biodança. Sim? Então, como disse o Esteban, facilitamos o processo existencial das pessoas no sentido de conduzi-las ou de induzi-las a uma vida mais plena, mais vital, uma vida com mais vida. A biodança é um sistema de desenvolvimento humano baseado no movimento, na dança plena de sentido, como diz o próprio nome, pela vida. Temos grupos de biodança já há alguns anos e fazemos biodança há mais de 30 anos, tanto eu quanto o Esteban. Gostaríamos até de falar de alguns exemplos. Podemos exemplos concretos. Primeiro deixar claro que é muito importante. O primeiro que associamos, obviamente, naturalmente, a dança. E como será? É como dança de salão, é gafieira, quais são os passinhos? Ih, sou pena de pau, eu não vou conseguir nada. Não, então se é com dança não é comigo, ou os homens falamos muito assim, em geral. E não, é dança no sentido de movimento pleno de sentido. A gente chama dança isso, um movimento pleno de sentido. Não vai aprender a fazer passinhos, não vai ser um movimento coreografado, não tem um jeito certo de fazer. Tem, claro, uma metodologia, como a Sheila falou, por trás, e é muito bem estudado, muito bem desenvolvido, mas não é o primeiro que a gente associa é dança com o movimento, com um movimento assim coreografado, né, predeterminado. Não é isso. A gente vai, aos poucos a gente vai descobrindo, vai passando para vocês de que se Algumas trata. dicas e E do de que que se se trata. trata. Sim. Vamos aos exemplos. Claro, Quer dizer, vamos. a gente sempre pergunta, as pessoas perguntam, não, mas o que acontece? Eu queria alguns exemplos, algumas questões de mudanças benéficas, alguns benefícios que os participantes dos grupos, nós temos grupos já há bastante tempo, eles obtiveram. Quais são alguns exemplos que vocês poderiam dar? Então, diga. Então, uma queixa muito comum e é cada vez mais comum na nossa sociedade são pessoas como nós que aqui estamos, que não conseguem relaxar, que têm dificuldade para dormir, né? Estão em constante atividade física, muitas vezes pouca, e mental demais, né?
E aí, quando deitam para dormir à noite, a mente, claro, não para de uma hora para outra, né? E aí tem toda uma dificuldade com o sono, e mesmo quando dorme, a qualidade do sono não é muito boa. Então, um dos primeiros relatos, né, um dos primeiros benefícios, né, colhidos pelas pessoas que dançam com a gente, que participam dos grupos, é justamente essa melhoria desse processo de relaxamento, melhoria do sono e da qualidade do sono. Ora, mas vocês trabalham com movimento, que tem a ver movimento com relaxamento, com sono? A gente vai mais adiante, num outro vídeo, falar especificamente desse benefício. Sim, tem tudo a ver. Dando Depois algumas dicas, vamos né, descobrir por que práticas. tem, como tem tudo a ver. Sim. Outra questão que muitas vezes as pessoas trazem para nossos grupos, e tem trazido bastante, com bastante frequência, todos nós somos diferentes, temos atitudes perante a vida muito diferentes e muito diferenciadas também. Cada um de nós tem suas virtudes e tem também suas dificuldades. Um dos trabalhos que a gente desenvolve dentro da biodança são jornadas nas quais trabalhamos arquetipicamente as questões dos elementos. Os elementos que estão na natureza, né? Água, ar, fogo, terra. E isso associado à forma de viver a vida que cada um de nós tem, né? Que todos nós temos, e cada um com suas especificidades. Nós recebemos pessoas no grupo, eu lembro especificamente de uma pessoa, Sheila vai saber de quem que estou falando, pessoas que têm muito ar, são pessoas que são muito criativas, têm uma veia artística muito forte, são artesãos, mas não conseguem realizar nada, não conseguem terra, não conseguem ter muito ar, mas não conseguem terra. São muito sonhadores, fazem milhares de projetos futuros, começam as coisas, mas nunca concluem, nunca colocam em prática, nunca realizam, esses sonhos nunca viram realidade, nunca realizam. E a biodança ajuda a isso. A biodança pode ajudar a entrar, a equilibrar isso. Não, eu assim, tenho um relacionamento há muitos anos, mas outra queixa muito frequente. Eu tenho um relacionamento há muitos anos, mas assim, parece que não tem mais paixão, fogo. Falta fogo. Então, aí tem a possibilidade, a biodança traz caminhos para a gente começar a colocar um pouco mais de fogo, se é necessário, um pouco mais de água para fluir, um pouco mais de terra para realizar, um pouco mais de criatividade. E quando a gente fala criatividade na biodança, a gente fala criatividade no sentido muito amplo. As pessoas falam, então vamos fazer desenho, pintura. Não, não é isso especificamente. Pode ser, mas não, isso é só uma parte da criatividade. Criatividade é também resolver questões do dia a dia, de uma maneira diferente, de uma maneira novedosa, de uma maneira que nem a gente nunca tinha pensado. Por que eu não faço assim para resolver os problemas que eu tenho no trabalho, de relacionamento que eu tenho com meus colegas de trabalho, com meu chefe? E se em vez de eu revidar, eu fico calado e ouvindo, e depois, com relação ao que a pessoa falou, eu dou uma devolutiva depois, quando estou mais calmo. Então, esse tipo de reflexões surgem quando a gente envolve o corpo também no processo. O corpo, o movimento, a vitalidade. Então, a biodança é um conjunto que toma o ser humano de maneira holística, de maneira integrada, né? Então, essa grande criatividade, não desmerecendo a criatividade da arte, mas é a criatividade existencial, que é a minha capacidade de criar e recriar a minha própria vida, a mim mesmo. E é essa dança da vida que nós propomos e que nós dançamos. Mas estamos falando o tempo todo da biodança, né? Falamos já algumas vezes a palavra biodança e não dissemos exatamente do que se trata, né? Quem já conhece, muitas pessoas conhecem, e é sempre importante conhecer dançando, fazendo uma aula experimental que seja, sentir no corpo, na pele. Vivenciando, né? Vivenciando. Vivendo de uma maneira né? mais plena. Sim. Mas a biodança é um sistema evolutivo, um sistema de desenvolvimento humano, criado por um antropólogo chileno, Rolando Toro, e que trabalha
e que oferece principalmente o movimento, a dança. Dançamos desde um forró, desde uma música de carnaval, o carnaval está aí chegando, um samba, até danças e movimentos mais relaxados, mais desacelerados. Então, a biodança ela tem um leque de músicas e de movimentos muito amplos e estudados. Todos os movimentos e as músicas estão baseados numa metodologia previamente estudada e desenvolvida. Pode ser, não acredito, eu, por exemplo, eu nasci na Argentina, sou argentino, e a gente tem uma tendência culturalmente na Argentina a ser mais cético, não acreditar muito assim nas questões mágicas. A biodança não propõe nenhuma, como a Sheila acabou de falar agora há pouco, não propõe nenhuma mágica. Trabalha e age com tudo que a gente tem dentro. A proposta é um grande resgate da experiência humana nos primeiros anos de vida. Como a criança se manifesta, como a criança se vincula, como a criança vive a sua vida de uma maneira muito mais natural e muito mais livre. Esse convívio social, essa educação que nos vai tolindo, nos vai moldando a que a gente viva. Hoje todos nós vivemos mais ou menos em uma ditadura do mental, do pensar. Então a biodança é holística, nós chamamos que é holística, porque integra o pensar, o sentir, né, o coração e o agir, o corpo. Então não é proposto como uma terapia, mas acaba sendo profundamente terapêutico porque é diferente de outras abordagens, que são muito boas também, outras abordagens puramente terapêuticas, a biodança é integrativa. Ela integra, ela tem uma proposta de integrar o ser humano em todos nesses três níveis, né? O pensar, o sentir e agir. Não é que descarta o pensar, mas só inclui em um todo, em um todo mais global, né? E só podemos, então, temos que dançar agora, ir para um salão de biodança? Não. A biodança está na vida, no dia a dia. E essa é a grande sacada do Rolando Touro, que é dançar no salão, mas levar isso para a vida. Então, nos próximos vídeos, a gente vai dar algumas dicas, mais dicas concretas, voltadas ao seu dia a dia, porque o grande tesouro e o grande aprendizado já está dentro de nós mesmos. Então, é um resgate, como disse o Esteban, dessa criança e desse saber primordial, desse saber que está em todos nós desde antes, desde muito antes até do nosso nascimento, porque é um saber da nossa espécie, é um saber que está no nosso corpo. Então, este é o nosso convite, a partir de agora, é assistir alguns vídeos, ver algumas dicas que daremos sobre essa vitalidade, sobre essa possibilidade de viver uma vida com mais alegria, com esse resgate dessa criança, desse lúdico. E, claro, não ser coadjuvante, ser sempre o protagonista, o artista principal da sua própria vida. Esse que é o convite, e o convite nosso especificamente é a gente se encontrar muito mais. A biodança, o criador da biodança, o Rolando Touro, que era um chileno, um amigo nosso, fizemos alguns cursos com ele quando ele era vivo ainda, e ele sempre definia a biodança como a poética do encontro humano. Então a proposta é essa, a gente se encontrar com mais habitualidade, com uma periodicidade muito mais curta. A gente vai chegar junto aqui. Vamos chegar juntos. Vamos nos juntar mais e conversar, porque o papo tá bom e vai ficar melhor ainda. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Um beijo no coração. Ficamos por aqui.